Bom dia, turma do oitavo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje é a nossa segunda aula da terceira unidade. Na aula anterior, nós falamos sobre sexualidade, sobre as características sexuais primárias e secundárias. Falamos também sobre puberdade e sobre adolescência, certo? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o sistema genital masculino. Aí na aula 3 será o sistema genital feminino. Como é o corpo masculino, né? Durante a puberdade, o cérebro começa a ordenar a produção de testosterona em grande quantidade nos indivíduos do sexo masculino. O que isso significa? Testosterona é um hormônio exclusivamente masculino. Quando criança, os meninos já produzem, porém em pequena quantidade. Aí quando chega na fase da puberdade, a quantidade desse hormônio aumenta, ou seja, o organismo, o corpo passa a produzir uma grande quantidade desse hormônio. E este hormônio gera mudanças fisiológicas significativas no corpo dos meninos e também acaba influenciando no comportamento. Quais são essas mudanças? São aquelas que nós falamos na aula anterior de como características sexuais secundárias, que é a alteração no tom da voz, o aparecimento de pelos nas axilas, na região do rosto, os pelos pubianos. São essas algumas alterações. E também a capacidade de gerar descendentes, ou seja, de reproduzir-se. Quanto à estrutura, quanto aos componentes do sistema genital masculino, ele tem estruturas externas e internas. Nas estruturas externas encontra-se o pênis e o escroto. E nas estruturas internas, nós temos a uretra, a próstata, as glândulas seminais e o ducto diferente. A prova vai deixar um arquivo com ilustrações e com informações mais detalhadas de cada uma dessas estruturas. Vocês precisam fazer a leitura, porque depois terá atividade avaliativa. É importante lembrar também que durante essa fase aí, depois da puberdade, os meninos passam a produzir os espermatozoides, certo? Ou espermatogênese, também pode receber essa nomenclatura, tá? E como que ocorre essa produção de espermatozoides? Ela só começa na puberdade, então criança não tem espermatozoides, meninos não produzem, só na puberdade. E causa a liberação de hormônios da hipófise, que estimula a produção de testosterona nos testículos. Então, a testosterona ela é liberada diretamente na corrente sanguínea, através da qual alcança os tubos seminíferos e promove a produção dos gametas masculinos. Estes são responsáveis pela produção dos descendentes, ou seja, gerar descendentes, que é a capacidade de reprodução do ser humano. E aí, o espermatozoide, ele continua ao longo da vida, né? Sendo produzido a cada dia. Os que não são liberados na ejaculação são absorvidos pelo próprio organismo. O que é esse espermatozoide? O espermatozoide é uma célula sexual masculina, certo? Formada por uma cabeça que contém um material genético e uma cauda que atua na locomoção. Lembrando que espermatozoide é uma célula minúscula que não é possível ver a olho nu. A prova vai deixar um vídeo de uma representação, de um esquema de como seria essa célula, tá? Vocês já ouviram falar em vasectomia? Então, a vasectomia, ou deferectomia, também tem esse nome bem diferente, né? Consiste em interromper o fluxo de espermatozoide pelos ductos diferentes. E quando interrompe esse fluxo de espermatozoides por esses ductos diferentes, impede a contracepção, ou seja, impede que o espermatozoide chegue até o óvulo, seja liberado. Então, como vai ser a atividade de hoje, oitavo ano? Deixarei o arquivo, o mesmo material do livro, mais um vídeo com uma ilustração, e vocês devem fazer o estudo com bastante atenção.
Em seguida, responder a atividade avaliativa, certo? Caso tenham dúvidas, entre em contato comigo aí no ambiente virtual que eu estarei acompanhando vocês durante a aula, tá bom? Tchau, tchau, turma, e até a próxima aula. Lembrem-se, estudo, tá? Tchau, tchau!